Seja bem-vindo, bem-vinda a mais esse momento Saúde Mais Simples. Um canal que leva para você um pouco mais de cura e caminhos de transformação. Hoje eu trouxe uma mulher muito especial que vai nos dar só um pedacinho da vida dela, mas que tem muito ensinamento para que a gente possa seguir e transformar esse nosso caminho. E para você que está chegando agora no canal, já aproveita, curte, compartilha, deixa comentário aqui pra gente, participa realmente com a gente. Esse é um canal novo, então me apoia aí para que eu possa continuar trazendo mais pessoas maravilhosas e histórias para a gente poder crescer juntas. Bom, hoje eu trago comigo Fabrícia Facchini. Essa mulher é fantástica. Eu nem vou dizer o que ela é, eu vou deixar por ela. Fabrícia, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, né, Iona, uma gratidão imensa estar aqui. E a gente se conheceu aí, vai fazer basicamente um ano, né? Passa rápido. E, bom, vou me apresentar então. Fique à vontade. Fabrícia Facchini, sou mentora de vendas com foco no mercado de luxo. Trabalho com mentorias, com consultorias. E hoje convidada, né, para falar um pouquinho de como eu cheguei até aqui, né? Por que hoje eu trabalho com mentoria, com consultoria. Então, estou pronta aqui para falar, às vezes, o que a gente não fala lá para os mentorados, né? Fabrícia, muito obrigada por ter vindo, pela tua disponibilidade, Imagina. por ter aceito esse convite, né? Afinal de contas, abrir tua vida, falar um pouquinho, também não é uma coisa tão fácil, Sim. né? Mas é simplesmente sempre maravilhoso, né? Verdade. Eu tive o prazer de conhecer a Fabrícia mais ou menos um ano atrás. Foi um ano atrás mesmo? Que mês que foi? Em abril, na verdade. Foi né? abril do ano passado, né? E eu não a conhecia só pelos stories, só pelo Instagram. E aí eu conheci ela no passado e foi muito legal. Ela entrou no palco com uma roupa brilhosa. Eu pensei, meu Deus, que loira maravilhosa. E ela entrou no palco, né? Da mesma maneira que ela tinha aquele poder por fora, aquela luz do brilho, ela tinha por dentro. E claro, ali eu conheci isso aqui, um pouquinho da vida dela. Ela me contou uma história que eu pensei, nossa, essa mulher é fantástica. Pensei, um dia eu vou fazer alguma coisa com ela, eu não sei o quê, mas eu quero estar perto de pessoas como ela. Nossa, e foi maravilhoso. Depois a gente vai falar desse evento que é muito legal. Sim. E foi o novo. E foi muito novo. Para minha vida também foi muito novo. Que legal. Fabrícia. Vamos começar falando de trabalho então, carreira. Fabrícia, assim, ó, o primeiro, ou qual foi um dos primeiros trabalhos que você fez que, sei lá, te transformou, te trouxe um ensinamento legal? Sim. Bom, eu venho de uma trajetória aí há 18 anos na área comercial, mas um trabalho que eu acho que marcou bastante a minha vida, que eu falo, né, um processo para a gente chegar aqui, ninguém cai do céu e hoje eu vou ser mentora, né? Isso aí. E eu trago muito a frase alta performance. Então, eu já vou falar desse trabalho e lá atrás, inconsciente, já veio a questão da alta performance, né? Foi quando eu comecei com vendas, que foi na área da telefonia, na operadora Claro. E eu entrei como vendedora, sempre fui em busca de estar no pódio. A alta performance já começou ali, então eu já tinha isso muito forte inconsciente. De vendedora fiquei 1 ano e pouco, daí eu fui para um outro espaço, na própria operadora, né, num outro grupo, mas entrei como vendedora. Em 30 dias lá já fui supervisora, coordenadora e toquei uma rede de 5 lojas. Muito nova, eu tinha 20 para 21 anos, então, vamos dizer assim, uma grande responsabilidade, né, e muito nova realmente no mercado, né, como na área comercial. Mas eu falo que tudo na vida é uma decisão. A minha vida é pautada em cima de decisões. Então, ali começou todo vamos dizer, um grande desafio na minha vida na área comercial, né? Então, acho que começou ali, sair de vendedora, conquistando resultados e chegando a realmente coordenar uma equipe, né? Com 5 lojas. Então, acho que foi meu primeiro nível de alta performance. Ô, Fabrícia, como é que foi começar em vendas? Começar direto em vendas? Quando você começou, foi desafiador? Então, foi difícil? Claro, como é que foi isso, assim? Claro que foi. Eu falo que desde os meus 3 anos de idade... 3 anos de idade. Tá. Eu passei por uma cirurgia que a gente vem depois entendendo na nossa trajetória, né? E a gente vai buscando os porquês, né? E aos meus 3 anos, eu passei por uma cirurgia de adenoide, algo muito simples. Mas na época, era em Florianópolis, a mãe estava comigo, mas não podia ficar vamos dizer, um acompanhante junto naquela noite. Então, a minha mãe falou assim, minha filha, se você ficar esta noite
né, aqui no hospital sozinha. Então, olha só a força, né, que vai já representando para uma criança. Se você ficar sozinha essa noite, eu vou te trazer uma boneca amanhã. Linda e bem grande, que era a beijoca na época, né? Olha Não sei só. se tu és dessa época, eu sou da época da beijoca lá atrás, né? Então, isso marcou, eu tenho certeza que foi aonde que aquela coisa, a busca da independência, de estar sozinha, de entregar, de ter resultados, né? De não ter medos, né? Então, acho que porque o comercial é isso, né? O comercial, eu falo que o vender são decisões, o vender tu tem que ter muita ousadia, né? Essa mesma semana eu escutei um mentorado falar para mim, Fabrício, teve muita ousadia, muita coragem do que eu fiz dentro lá da empresa dele. Isso é para poucos, então eu vejo que tudo isso veio lá de trás, e de forma muito, falo natural, né? Mas a gente vem, desde criança, eu acho que eu vim sendo muito treinada. Após esse fato também, poderia trazer inúmeros, mas eu tive um pai que ele era muito arrojado, né? Ele tinha muita ousadia nas coisas e nunca teve medo, jogava a gente em alto mar, sem prancha, umas coisas bem malucas que hoje os pais jamais fariam, mas acho que tudo isso remeteu à Fabrícia que é hoje. Jogava vocês em alto mar, confiava que vocês iam dar conta e vocês davam conta. Davam conta, claro, ele sempre próximo, mas é aquela coisa, tu ter a segurança num líder, segurança num pai. Eu acho que trago muito para minha vida profissional isso. Eu sempre tive líderes ao meu lado que eu pude ter essa questão da confiança, né? Então, é muito importante, porque um time comercial que tiver um líder que você possa se apoiar nele, ser guiado por ele, é um grande diferencial também para que tenha alta performance e grandes resultados, né? Não, com certeza muda tudo. Para você entender um pouquinho do que ela falou na questão assim do pai, é muito importante quando nós temos um pai que nos leva para a vida. Exato. O pai nos levar para a vida exatamente como você falou. Não é que ele vai fazer isso, aquilo, mas ele vai estar ali do teu lado. Vai e faz. Se precisar, eu tô aqui. Exato. E quando a gente tem esse pai realmente que dá esse suporte, a gente consegue ter uma vida adulta com mais facilidade, né? É isso aí. Tá, então esse foi teu primeiro trabalho? Não, meu primeiro trabalho foi numa loja de informática, 4 horas, das 18 às 10 horas. O que você fazia lá? Fui contratada para ser recepcionista, mas eu praticamente não fiz nada de recepção. Eu fiquei na parte de organização da loja, de limpeza, ajudava. Eu lembro que eu passava o rodo o dia inteiro, limpando. Fazia tudo? Os serviços gerais em comum. Chegava em casa, nossa, mas... Não é isso, ardia no meu coração, mas eu sei que eu tenho que passar por isso. Sabe aquela coisa? Às vezes, os jovens de hoje, eu nem falo só de hoje, mas as pessoas estão aqui, elas já querem chegar lá no topo, né? Subir os degraus muito rápidos e não acontece assim. Então, é um passo de cada vez, é entender o porquê você está ali. Claro que na época... Não tinha todo esse pensamento, não tinha, é claro, óbvio, né? mas assim, Lógico. algo dizia, minha filha, né? Passa por aqui, é um processo, é um caminho até... Isso eu tinha muito do meu pai também, sabe? Então, sempre tive ele muito presente, né? Então, acho que tudo isso reforça também, como você falou, né? O pai é para a vida, né? Então, acho que é para o mundo. Então, a gente, quando tem uma estrutura familiar dentro de casa, tudo isso faz com que lá na frente a gente entende, né? Como o caminho ele é mais assertivo também, né? Certo. Ô Fabrícia, hoje, claro, é perceptível, né? Que você tem um propósito muito claro, muito forte, né? Sim. Qual era o teu propósito naquela época? Vamos lá, quando você começou a trabalhar na Vivo, quando você trabalhava nesse trabalho, qual era o teu propósito, assim, como vida, como pessoa? Então, eu sempre fui uma criança, desde muito novo, trago a criança, né? Desde muito nova, de ajudar as pessoas. Isso sempre foi muito claro, muito forte dentro de mim. Eu queria ir para a área da saúde, por quê? Para ajudar as pessoas, né? Sim. Porém, na época, realmente, eu não tinha condição financeira, meus pais não tinham para eu fazer uma faculdade de medicina ou farmácia, né? Fui fazer um curso técnico de análises clínicas. Então, vou começar por aqui, pelas pessoas. Então, eu não tenho... Óbvio que eu não tinha clareza do que eu tenho hoje, do meu propósito. Eu falo que o meu propósito agora, em 2020, muito recente, né? Vamos falar aí de 4 anos, aonde eu realmente me conectei, né? Que eu falo que o propósito é uma consequência, depois a gente pode falar sobre isso. Claro. Mas, desde muito nova, o intuito foi de servir, de ajudar as pessoas. E eu bato muito nessa tecla na área comercial, que vender é servir o outro. É uma frase que eu uso muito no meu dia a dia. Então, as pessoas estão acostumadas que vender é vender um produto, terminou ali o relacionamento, acabou. Não. É bem o contrário. Você tem que primeiro servir
para depois a venda ela acontecer naturalmente, né? Isso, perfeito, muito bom. Fabrícia, tem alguma situação assim que foi muito desafiadora na tua vida? E que hoje você conseguiu superar e consegue falar bem disso? Tem alguma que você lembra? Então, assim? na realidade foram algumas, né? Foram algumas. Puxa uma só, vai. Algumas, né, Ioná? Mas se a gente for falar hoje na vida, você fala na vida pessoal, vida profissional, indiferente. Que você quiser, indiferente. Porque eu acho que as duas estão bem interligadas sempre, né? Sim, com certeza. Eu sempre falo que para você chegar no CNPJ existe um CPF. Isso. E é ele que tem que ser trabalhado para que flua o CNPJ, né? Bom, eu acho que um dos momentos mais desafiadores foi em 2005 na minha vida, quando meu pai faleceu. E eu fiquei presa, né, nesse sentimento, nessa situação durante 15 anos. 15 anos? Inconsciente. 15 anos eu fiquei presa no luto do meu pai. E procurava ele, de novo, em resultados. Porque daí eu tinha que mostrar minha força, né? E, ao mesmo tempo, procurava em pessoas, em relacionamentos. Então, eu falo hoje abertamente, acho que uma das primeiras vezes que eu venho falar sobre isso, que a Fabrícia, ela sempre teve uma força, né, feminina, força masculina muito forte. Sempre trabalhei em ambiente corporativo masculino. Sempre tive que me defender ali, né? Eu falo, e essa era a minha defesa, né? Era realmente essa força, né? Que eu vestia um personagem em relação a esse lado forte mesmo, em campo de... Eu falo um campo de batalha, né? Porque um time comercial de alta performance, a gente está num campo de batalha. E então, eu falo que isso eu fui entender de novo, recentemente, há poucos anos atrás, o quanto eu fiquei presa e o quanto se eu tivesse uma mentora, uma profissional, uma terapeuta, enfim, se eu tivesse olhado lá atrás, como que poderia ter sido muito mais leve e os desbloqueios poderiam ter acontecido. Então, uma dificuldade na minha vida, para mim, era normal, porque para mim foi tão forte esse rompimento, essa perda do meu pai. Que o resto era menor. O resto era tudo menor. Então, claro. Se tu me trouxesse uma tarefa, algo para ser cumprido, eu ia te entregar sempre com excelência e com o meu melhor. Entende? Então, eu acho que, por mais que foi, né, essa questão difícil, mas sempre na minha vida foi um trampolim. Sempre foi algo que me levou para algo maior. Tanto que levar para o lado profissional, eu falei sobre isso hoje ainda, né, num ambiente, numa empresa, que eu estava aqui trabalhando. De repente, vinha um certo desconforto. Eu já estava aqui, já tinha conquistado, vamos dizer, o auge dentro daquela empresa. E vinha um desconforto como se eu tivesse que ir para outro lugar. Aquela minha estação, meu tempo ali já tinha esgotado. E realmente eu procurava algo mais desafiador, mais desafiador. E isso foi sempre a minha história, sempre foi pautada nisso. E se estava muito fácil, já estava ali na zona de conforto. Eu própria, né, eu corri atrás desse grande desafio. Aí, na época, era o de levar currículo, né, em mãos. Então, aonde que eu quero trabalhar? Eu tinha a visão, eu analisava onde eu quero trabalhar. E era impressionante. Assim, eu olhava, eu me desafiava, ia lá, batia naquela porta, naquele ambiente, falava com o diretor da empresa e eu era contratada. Então, isso sempre foi, né, na minha trajetória, isso sempre aconteceu. Isso sempre foi a ousadia daquele papai. Sempre. Vai. Sempre, vai. Vai que você vai dar conta. Vai. E se levar ou não, tá tudo bem. Tá tudo bem que eu vou estar aqui. Exatamente. Então, assim, isso na minha vida profissional, eu nunca passei por demissões. Tá? Então, eu confesso que hoje eu não sei o que é isso. Né? Foram decisões difíceis, às vezes, de sair, principalmente de uma empresa quando eu fiquei 10 anos como executiva de vendas, que eu falo que foi o meu maior rompimento e crescimento ali. Mas foi um ano de tomada. Ali, acho que foi um período que eu demorei um pouquinho mais para tomar uma decisão, mas olhando com cautela, mas tomei a decisão. E eu sempre fui de tomar a decisão e nunca voltar atrás. Olha, que mulher forte. Percebe isso? Percebe como é que funciona a mente? Como isso é importante. Como isso é importante. A questão de fazer, né? Aquela questão, aquela frase que todo mundo fala, não, eu já tenho. Exato. Pronto, focou naquela coisa, não tem por que dar errado, né? Exato. É fazer. Só vai saber se tentar. Exatamente. Se não for, não tem como saber. Não tem. Né? Não tem. Fabrícia, conta pra mim, como é que você entrou no mercado de luxo?
Da onde veio? Como é que foi esse início aí? Então, foi mais uma decisão na minha vida, né? Quando eu entrei no mercado, no segmento automotivo, eu comecei com celular, eu queria vender algo de um valor maior. Então, isso também inconsciente já começou lá atrás, em 2003 para 2004, 2006, onde eu entrei no mercado automotivo, iniciei pela Citroën, passei pela Nissan. De novo, né? Sempre olhar as marcas, assim, sempre teve um crescimento. Mas quando eu fui para a Renault, eu estava na Renault e eu não me identifiquei mais com o produto. Porque eu via que a Citroën era um produto mais alto. Fui para a Nissan, agregou valor, ok. E quando eu fui para a Renault, o ambiente incrível, fantástico, uma empresa familiar. Eu acho que ali começou a mentora. Porque ali eu fui contratada como vendedora. Porém, estavam começando com uma empresa de consultoria. E ali eles me chamaram para começar a avaliar os vendedores, começar a ver como é que era a performance deles. Algo muito novo para mim, né? Avaliar os seres humanos, estar junto com uma equipe, por que eu fui escolhida para isso, né? Então, já começou aquela questão de análise de comportamento, olhar a mentalidade de cada um, tudo muito inconsciente, novamente. Sim, sim. E eu estava ali, mas o meu olho não estava brilhando por aquele produto, né? E eu queria algo maior. Foi quando eu falei, eu vou trabalhar um dia na BMW. Então, um dia fui lá, peguei meu currículo, fui enviar pessoalmente na época para o diretor. E quando eu cheguei lá, ele assim, por que você quer trabalhar aqui? Olha. Aí vem aquela questão, né? E a primeira coisa que ele pontuou, que ficou marcado, assim, foi que primeiro que você tem uma elegância e você tem perfil para trabalhar aqui dentro. Ok. Mas por que você quer trabalhar aqui? E aí eu falei, porque é algo desafiador na minha vida. E aí ele usa uma frase bem, para trabalhar aqui dentro tem que ser macho. Você está preparada? Daí eu falei, nossa, acho que não era bem assim. Então ele usou bem essa expressão, sabe? Muito forte, que hoje o mercado não usaria, mas enfim, lá atrás. Mas aquilo falou, como de novo, né? Deu desafio. Um grande... Aí pronto, aquilo né? O sangue... Lá o coraçãozinho, o sangue já ferveu. Você pensa, querido, vou te mostrar. Exatamente. Vou te mostrar a minha força. E foi muito isso, sabe? Eu entrei lá... e eram 3 executivos de vendas já há muito tempo, com sua carteira de clientes muito bem consolidada, não existia fluxo de loja, hoje menos ainda, né? Mas foi realmente um grande desafio. E eu entrei e não tinha mesa, eu dividia uma mesa com a recepcionista, mas nada disso me desanimou, pelo contrário, porque eu queria conquistar aquela mesa. E uma coisa só que ele falava, né, na época, o meu diretor, não ouça os outros executivos, porque ele sabia que algumas pessoas entraram e não ficaram, né? Porque é normal, vem alguém de fora, faz parte, né? Aquela coisa, vem alguém novo aqui dentro para tirar o meu espaço, para tirar uma fatia, né, do meu cliente. Mas eu sempre fui a questão de estar junto com as pessoas, de somar, né? É claro que eu tive que provar quem era a Fabrício por um período. Sim. E eu acho que eu cativei, assim, a turma. Acho que depois... Eu lembro que eu entrei no dia do meu aniversário. Olha! E eu já tive que levar bolo. Já foi uma festa, assim, 14 de setembro. Nossa, já entrou bem, assim. Já entrou com festa, já entrou... Nossa, com o pé super direito. Que delícia! E eu acho que isso também já foi algo que eu também fui acolhida nesse momento. Eu acho que foi bem importante. Mas até eu conseguir conquistar a minha mesa, eu nunca me esqueço que foram 3 meses. E as vendas, claro, novamente, hoje a gente está falando de outro mercado, né? A gente está falando de, aí, basicamente, 10 anos atrás. Mas não existia o número de vendas que é hoje, né? Sim. E hoje, na época, vender 3 veículos é o que os executivos, já vendiam cada um. Já era bom. Já era bom. Já era considerado bom ali, 3 veículos. 5 já era... Mês, isso? Mês, desculpa, mês. 3 era fantástico, né? E eu lembro que ele me deu um objetivo de 3 carros... E aí, quando tu realmente tiver... Só um pouquinho, peraí. Gente, foi essa história que eu ouvi lá. Essa mulher começou a contar essa história, foi me arrepiando inteira. Eu pensei, não. Eu pensava comigo, como é que ela fez isso? Percebe como funciona a mente das pessoas? Quando as pessoas querem alguma coisa, elas vão conseguir de qualquer maneira. A diferença de quem consegue e de quem não consegue é que quem não conseguiu desistiu antes. É só isso. Porque caminho sempre tem. Continua, vai, porque essa história é ótima. Essa história é ótima. Eu vou contar ela bem abreviada, né? Não, Lá no evento eu trouxe mais detalhes, senão a gente ficaria aqui a tarde inteira. Tá. Mas, assim,
Porque quando eu fui contratada, existia um shopping do carro aqui em Blumenau, que hoje também tem bastante movimentação, mas na época, gente, não entrava uma alma viva lá. Tá. Não entrava um cliente. E não era o perfil da BMW, né? Mas aquela coisa, foi uma fase. Eu fui contratada para um showroom, mas me colocaram lá no outro ambiente. E nesses 3 meses ali não acontecia vendas. Era uma, e olhe lá. Tá. Até que eu falei assim, aonde eu voltei então para o meu diretor e falei assim, para mim, eu fui contratada para o showroom e não para trabalhar no shopping do carro, né? Tá. E sem contar que eu abri mão de um salário fixo pela metade do valor do que eu recebia na Renault. Então, eu sempre pensei a longo prazo. Claro, lógico, investir. Mas eu não sabia que isso iria acontecer, não estava no meu pipeline, eu falo. Mas quando tive essa conversa com ele, ele falou assim, bom, para você conquistar a tua mesa, você vai ter que vender no mínimo 3 carros. Tá. E aí eu falei, ok, 3 carros, mas, né, tá bom. Tá. Eu falo que a estratégia veio de uma forma, assim, brilhante, né? Eu vendi um carro no shopping do carro, é um cliente que até hoje eu tenho contato com ele, que ele é maravilhoso. Teu primeiro cliente lá? O meu primeiro cliente lá, que lá. é o Beto, da Indulto Jeans, lá de Rio do Sul, um querido, volta e meia a gente tem contato. E é uma pessoa que a gente criou uma conexão. Era o primeiro carro do mercado de luxo dele também, que ele veio da Honda. E aí eu pedi para ele, Beto, agora eu preciso de uma ajuda sua. Quem lá de Rio do Sul que você pode me indicar, enfim. Então, me indicou uma outra pessoa, que é um outro lojista de lá também. Então, a gente foi criando, vamos dizer assim, fui criando estratégia, porque eu não poderia depender do showroom, da loja, enfim, de uma ligação para vender. Sim. E deste cliente... eu sei que naquele mês, não 3, eu consegui realizar 5 vendas. Nossa! 5 vendas. E aí, quando eu cheguei lá, o meu diretor falou assim, eu sabia que tu ia dar conta. Eu sabia que tu ia vender. Então, o quanto é importante também a gente olhar para o lado agora de um líder, né? Ele olhar realmente e confiar, né, no time, confiar na persona que ele contrata, não confiar realmente no executivo de vendas dele, porque eu sempre falo que é um somatório, ninguém joga sozinho, né? Um time ele é composto de um técnico, de um jogador, e daí foi fantástico, assim, daí eu comecei a construir a minha história, conquistei a minha mesa, e dali ninguém mais me segurou, né? Tá, mas tem um outro número que também é bem impressionante nessa Sim. história. Conta pra mim esse outro número, vai, porque eu tô só esperando E daí ele. teve um outro número que em 2012, eu estava lá já, 2008, né? Eu estava lá, então, há alguns anos, e eu tive um cliente, também o pessoal eu falo abertamente sobre nomes de clientes, não tem problema algum, que foi a empresa do Dalina, que foi o vice-presidente que eu atendi. Aí eu comecei a atender alguns da diretoria, enfim. E ele me convidou para ser representante do Dalina. Mas era lá em Maceió. Ah, tá. Um pouquinho longe. Um pouquinho longe Um pouquinho só. Tá bom. Enfim, fui. Porque eu sempre fui uma pessoa de nunca me arrepender do que eu não tivesse feito. Fiz. Tá. Só que eu não me adaptei à cidade, à região, enfim, toda, né? Tá. E meu diretor falou assim, vai. E eu fui aberta com ele. Ele falou, vai, mas a tua mesa vai ficar aqui. Então, durante 2 meses, tu podes, né? Isso é raridade também. Mas quando eu voltei, é incrível que eu realmente não me adaptei lá. Não foi por questão de produto, a empresa foi o local mesmo, né? É uma cidade muito perigosa, enfim. Muito diferente totalmente da nossa região cultura, aqui da nossa... enfim. Tá. Mas eu voltei, e quando eu voltei, gente, não me perguntem o que aconteceu. Mas sabe aquela coisa assim, eu quero voltar para minha cadeira naquele momento, assim, que foi com tanta força que naquele mês, assim, os meus colegas, outros executivos falaram, meu Deus, esse mês vem o carro forte aqui entregar a remuneração da Fabrícia, porque foi surreal, assim, se a loja vendeu 35 unidades naquele mês, eu vendi 28 carros. Então, assim... 28 carros? 28 carros em um único mês. E com Mas 5... que vontade de voltar que você tava, né? Tava. Que coisa que vem lá, nossa, Algo que muito maravilha. forte, assim. E assim, isso que eu já tinha
A minha carteira já tinha sido repassada para um outro executivo de vendas. Tá. Então, é como se eu tivesse voltado do zero, entende? Então, o que eu bato na tecla do que é a alta performance? O que é? Fala pra É nós. justamente isso, né? É tu passar por uma adversidade, eu me arrepio em falar porque eu vivi isso. Então, muitas pessoas perguntam, por que tu carrega esse título? Por que da alta performance? Quem não me conhece, né? Então, é justamente sobre isso, foi essa história que eu construí, essa jornada que eu vivi, que eu passei por adversidade, vamos dizer, perdi tudo, recomecei, né, minha carteira minha carteira de clientes, mas eu não desisti, né? Então, eu saí lá de baixo e conquistei alta performance. Porque sucesso é diferente de alta performance. Sucesso é errando, acertando, é um movimento, vai construindo. Agora, alta performance é você realmente, vamos dizer, cair, levantar, é você sair de um lugar pior que você imagina naquele momento, indiferente se é pessoal, profissional, mas você dar a volta por cima. E não só dar a volta por cima, né? Eu sempre falo que é a longo prazo, né? Então, alta performance é isso. Que maravilha. Que coisa boa. Que delícia te ouvir, Fabrícia. Muito Imagina. bom. Fabrícia, alguma história engraçada que você lembra? Alguma coisa que foi muito divertida com algum cliente? Ou não sei, alguma coisa que você tem para trazer para nós aí diferente? Sim. Bom, de novo, né? A gente teria várias histórias aí para contar, mas escolhendo uma em especial, lembro que eu tinha quando a gente vendia um carro executivo de vendas na BMW, na Top Car, por isso que a gente fala em executivo de vendas. Vendedor é uma coisa, vendedor é uma classificação, vendedor, um consultor e um executivo de vendas. Então, o executivo ele faz toda a operação, não só a venda, né? Então, olhando para o mercado automotivo, ele vende o carro, ele faz parte burocrática, os documentos, financiamento, cuida de todo o cenário daquela venda, né? E a gente tinha, às vezes a gente entregava um carro, tinha um entregador técnico, né? E naquele dia, eu não sei o que aconteceu na empresa, que é o que a gente sempre fala, o cliente não pode saber, não pode chegar nele, a gente tem que resolver, né? Estar plena ali e resolver as coisas. Isso. E que eu sempre falo, uma venda tem que ter uma entrega. O que é entrega? Execução de excelência do início até o fim. E o final, principalmente na compra de um imóvel, é o momento mais especial, mais esperado, é receber o carro. Claro, imagina. E a gente tinha agendamentos, horários, né, programados para essa entrega. E naquele dia deu um problema na lavação, o lavador não conseguiu lavar o bendito carro. E o que a Fabrícia fez? Desceu do salto. Foi lavar o carro? Você foi lavar o carro? Fui lavar o carro. Desci do salto, lavei o carro e plena lá entregando aquele carro para o cliente. Depois eu falei para ele. Tinha acabado de lavar, mas depois na hora de entregar estava ótima. Ótima, perfeita, né? Então, assim, por isso que eu falo, eu não aceito desculpas de um vendedor, de um consultor. Ah, porque aconteceu isso e agora... Ei, né, quando eu trago esses exemplos, as pessoas acham que até é fora de uma realidade. Gente, a gente hoje vive... O dia é dinâmico, pode acontecer qualquer coisa, principalmente quando a gente depende de terceiros. Então... Meu Deus, se eu prometi para o meu cliente, eu vou fazer de tudo, aconteça o que for, para aquele momento ser o mais especial dele. Depois a gente riu, né, no final. Você contou para ele claro, depois? Claro, eu tive que contar. Então, assim, porque daí, claro, eu contei porque a gente já tinha toda essa conexão, essa relação. E aí ele falou, nossa, lavou muito bem ainda. Que coisa boa, que maravilha. Ai. Eu acho que isso é uma lição que fica para nós, assim, é fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito com o que a gente tem na hora. Se você não tinha que ninguém, né? Ou você podia, sei lá, desligar para ele e dizer, não vou entregar teu carro, atrasou. Imagina mudar o horário. Imagina a decepção, imagina a frustração, a pessoa está esperando. E ela está acostumada com a tua qualidade, Deus, no começo do atendimento. Né? Isso é maravilhoso. Parabéns. Você não desconstrói tudo que tu está construindo, né? Eu tenho certeza que esse carro ficou lindo, maravilhoso, brilhando assim, ó, até mais cheiroso, mas ficou. Tá bom. Ô, Fabrício, já aproveitando então essa questão de comportamento, de atitude, diz pra mim assim, ó, quais são o comportamento, ou qualidade, ou atitude que uma pessoa, né? A pessoa que conquista seus sonhos tem. Ou se não tem que conquistar ou aprender, enfim. Bom, eu falo que, em primeiro lugar, é decisão. Decisão. Né? Eu tenho uma frase que eu uso muito, que a decisão muda destino. Né? Então, diante da decisão que tu for tomar, pode mudar a tua
vida, mudar o teu destino. Tá. Né? Então, a minha vida foi pautada em cima de decisões. Né? Então, eu acredito que para o mundo comercial, a gente olhar agora para o meu trabalho, vamos dizer assim, né? Na condição desses vendedores, consultores de vendas, primeiro ponto é uma decisão. Eu quero vender. É uma decisão. Eu quero atender este cliente, eu quero fazer este negócio. Tá. Então, olhando para o lado, para o cenário, né, comercial, mas olhando para a vida, olhando para o pessoal, ou para qualquer, vamos dizer assim, carreira profissional, também a gente tem que olhar para essa palavra, que é a decisão. Porque ou você escolhe estar numa zona de conforto e está tudo bem, porque tem pessoas que né, querem ficar ali, a gente não pode fazer por elas, e a gente tem que respeitá-las. Sim. E, ao mesmo tempo, quando a gente toma uma decisão de querer crescer, de subir o nível, eu sempre falo, quando tu quer subir de degrau, subir o nível para chegar lá, tu vai ter que tomar muitas decisões. E aí elas doem às vezes, né? Então, de comportamento. Porque uma coisa está ligada na outra, né? Eu trabalho muito essa questão do comportamento, mentalidade, estratégia, porque um vendedor que não tiver o teu comportamental muito bem alinhado, autoconfiança, daí a gente entra aqui em várias questões, né? Sim. Mas uma mentalidade também para isso. E, ao mesmo tempo, não ter estratégias, não se chega a lugar nenhum. Então, é um conjunto. Né? É um onde conjunto. está, onde vai chegar, muito importante. Exatamente. Né? Conjunto sentido, entre comportamento, mentalidade e estratégias. Para você chegar numa alta performance. Tá. Alguma qualidade que você disse sua, assim, que te ajudou muito a isso? Qual? Eu tenho isso que eu acho que isso me ajudou. Sim. O que foi? Eu falo que não me ajudou, né? Que é a minha... De novo, é o meu trampolim, né? É resiliência. Resiliência, eu acho que se puder resumir a Fabrícia, a palavra é resiliência. Não importa todas como, as áreas. Não importa quanto você vai entregar. Exato. Você vai conseguir alcançar o que você quer. Nesse sentido. E muitas pessoas, elas confundem, elas misturam, elas separam, né? O profissional do pessoal. E eu ouço muito isso no meu dia a dia também. Como mentora. Eu ouço muito meus mentorados. Fabrícia, minha vida pessoal. Não, gente. Se você não pode ter resiliência só na vida profissional, tem que ter na pessoal junto. É isso né? aí. Porque a gente vamos dizer assim, um resumo de nossas atitudes, nossos comportamentos, e a resiliência, ela tem que fazer parte, principalmente, de novo, no âmbito comercial. É muito difícil a gente ver um líder, por exemplo, um líder de sucesso, que não cuide da saúde, que não coma bem, que não durma bem. Não tem como. Com certeza. Não tem como assim, vou sair da minha empresa, agora vou comer qualquer coisa, vou dormir a qualquer hora, não vou cuidar de mim. Não consegue, essa conta não fecha. Exato. Não tem como tá, né? Tem que ser esse equilíbrio mesmo, né? É isso mesmo. Tá bom. Ô, Fabrícia, para quem quer começar o seu negócio, de repente começando um novo empreendimento, para quem ou quer mudar de área, quer fazer o que ama, começa por onde? Como é que vai nisso? Então, eu falo, de novo, eu busco muito a minha história, né? Porque a gente pode falar quando a gente tem autoridade, quando a gente viveu isso, né, Ioná? Quando eu saí de um cargo de CLT, né? E principalmente nessa última empresa, como CLT que foi realmente na BMW, eu tinha uma baita segurança financeira, eu tinha todos os motivos para ficar numa zona de conforto. Imagina, né? claro. Mas, de novo, eu queria além, eu queria algo a mais. E aí eu queria empreender, né? Queria viver essa experiência do empreendedorismo. E confesso para vocês que eu também errei, gente. Eu confesso para vocês que eu fui, vamos dizer assim, por mais força, resiliência, decisão, tudo isso, mas às vezes a gente tem que ter calma, parar, porque eu sempre fui movida por muita emoção. Vendas, emoção, razão. Então, eu acho que, em primeiro lugar, na minha opinião, hoje, diante do que eu vivi, né? E eu acho que é parar. O que eu quero para a minha vida, né? Eu falo que hoje, se eu me encontrei como mentora, como consultora, como eu estar aqui numa mesa ou num palco, estou aqui para ensinar, ajudar alguém, é porque eu realmente me encontrei comigo mesma, né? E não é por dinheiro, porque se fosse por dinheiro, outras propostas que eu recebi nesse meio tempo, mas aí a gente entra na questão do propósito. Daí, então, eu acho que assim, o que eu vou fazer? Mas aí você pode me perguntar, né, Ioná? Mas e um investidor, como ele olha para isso?
né? Porque o investidor, ele vai olhar resultado. Sim. Né? Então, claro. são personas diferentes. Aham. Até porque ele não vai estar lá, né, dia a dia na operação daquela companhia. Mas quando a gente olha realmente para ser humano, quem sou eu? Então, eu fui me conhecer. Então, aí foi aonde a Fabrícia deu um passo para trás, que sempre foi uma jornada de subir escadas. Ela parou, ela desceu um degrau, se não mais do que um. E em 2020 eu fui olhar para quem é essa Fabrícia verdadeiramente. Eu voltei lá para minha essência. E aí... foi nesse mesmo ano que você despediu do seu pai? Não, fez não. toda a questão, não, eu digo no teu coração. Sim, claro. No teu coração, Sim. resolveu essas questões, né? Onde a gente volta para dentro, é de dentro para fora. Aonde a gente olha. Então, como você falou, se eu vou hoje fazer algo na minha vida, ou sou convidada para algo, foi o que aconteceu entre a gente também. Faz sentido com o meu propósito? Faz sentido com o meu trabalho? Essa direção, porque convites a gente recebe, né? Diversos. Se eu estou aqui hoje com essa grande profissional que é a Ioná, não é só porque ela é linda, maravilhosa, que é uma mulher elegante, né? Mas sim porque ela tem algo que quando eu olhei para mim, que eu fui em busca lá da minha essência, do meu propósito, dos meus valores, ele está alinhado com os teus valores, com o teu propósito. E aí flui, ali acontece. Porque até essa nossa conversa aqui, a gente está, para quem está ali do outro lado, a gente está acrescentando na vida dela. Ou não. Se a gente não estiver dentro do propósito. Sim. Então, isso é muito importante, a gente ter essa maturidade, a gente ter esse entendimento para o que a gente vai fazer. Porque senão a gente realmente se perde, né? E eu acredito que na vida do empreendedor, no caminho, né? Vai traçando o caminho, acontecem muitas oportunidades para ele sair desse propósito. Com certeza. Vou vender aqui mais fácil, vou fazer sei lá o que dessa maneira. Porque o dinheiro vai vir mais fácil, né? E quando ela fala aqui, né, que ela viu que ela viu que nós tínhamos o propósito alinhado, ela fez uma super, como é que é? Uma super anamnese. Eu até quero participar, mas eu quero te conhecer. Foram 235 perguntas, né? Eu passei no teste lá. Passou, aprovadíssimo. Não, eu tô brincando, mas foi uma conversa muito gostosa e nessa conversa ela até me ensinou muito, né? Quantas vezes a gente faz alguma coisa só por impulso, só pelo que a gente vê da pessoa. Nossa, a pessoa é tão legal, não sei o que, quero fazer alguma coisa com ela. Mas para onde ela está indo? Quais são os valores, né? Acho que isso é muito importante. Muito, é a base. De repente eu faço alguma coisa com uma pessoa que até na frente, ou, né, a empresa dela pode ter alguma coisa, mas o valor dela não é legal. Exato. E aí o caminho não vai dar certo, não vai fechar nesse propósito, né? Aí a gente acaba criando curvas, né? Porque o caminho é uma linha reta. Claro que a gente fala, né? Vai vir situações para a gente chegar mais rápido. Mas espera aí. Esse movimento está certo, essas pessoas estão certas, estão alinhadas. Então, eu aprendi em 2020, né, nesses 4 anos, de que eu olho muito para isso, para qualquer parceria, para qualquer... Até um cliente tem que fazer sentido com o meu propósito, senão o meu trabalho não vai transformar dentro daquela empresa, daquela organização, para aquelas pessoas. Então, eu tenho muito cuidado em relação a isso. Tá certo. Então tá, vamos falar daquele evento maravilhoso que a Fabrícia faz. Fabrícia, conta pra nós então, o que é esse novo e de onde veio, de onde veio essa inspiração de entregar surgiu, um novo? Né? Muitas pessoas me perguntam, Ioná, da onde surgiu, né, o evento, a imersão novo, esse movimento. Eu falo que é um movimento que ele une espiritual, pessoal e negócios. Mas por que ele surgiu? E é engraçado que, de novo, quando a gente está na nossa linha, a gente está no nosso propósito, né, tudo vai acontecendo para que chegue a algum lugar. E num dos meus atendimentos com uma líder, na verdade, a proprietária de uma empresa, e, de novo, a Fabrícia, ela, vamos dizer assim, o meu trabalho é vendas, é comercial. Isso é um pilar, que eu falo que isso é só uma consequência. Mas o meu trabalho é muito mais profundo, porque eu preciso conhecer esta pessoa, preciso conhecer muito além para entender, porque quando me chamam a falar em questão de vendas, é a base de uma empresa. Vendas é resultado, é números, Sim, ponto. Sim. Mas o porquê que às vezes não está acontecendo, que está travado, que não está fluindo, né? Então, existe algo bem além, superior. E quem é que está à frente desse negócio? Né? E como essa pessoa está? Porque é de cima para baixo. Então, o que eu trabalho muito na questão da onde surgiu o novo foi de um descontrole emocional de uma grande empresária, porque o emocional dela estava extremamente abalado, né? E aí, por isso que a gente entende que não estava fluindo, não estava acontecendo as vendas.
Então, foi aonde virei uma grande chave. Antes de um CNPJ, existe um CPF. E a gente precisa conhecer, olhar para isso. E essa pessoa tem que se conhecer. E às vezes, quando a pessoa está muito focada no profissional, ela deixa de lado o restante. Ela nem consegue sair. Sim. Né? Muitos líderes estão muito na parte operacional. Por mais que a gente fala muito, o líder tem que estar na parte estratégica. É óbvio que ele tem que estar. Mas na prática, a gente vê que não está acontecendo isso, né? Então, como que a gente chega nessa pessoa, primeiro trabalhar ela, para depois trabalhar a equipe dela e o resultado acontecer? Então, o Novo, ele surgiu realmente de uma situação, né? De um atendimento que ela teve esse processo, né, emocional, e aí eu falei, não, é agora que eu tenho que dar start no Novo. Então, eu já trabalho na área comercial, de sentar pessoalmente com o vendedor, o que está acontecendo na vida dele, no pessoal, porque daí a gente vai para o lado do autoconhecimento e entende o porquê que realmente, o que está acontecendo na vida dele, que ele não está tendo alta performance. Porque se a Fabrícia teve, você também pode ter. Mas aí existem alguns bloqueios, algumas questões. Então, o Novo, ele surgiu realmente dessa questão. Eu vou falar aqui de vendas, mas vendas, espiritualidade e a questão do pessoal, da persona, são 3 áreas que têm que ser muito bem trabalhadas. Então, virou um evento agora, um movimento. Foram feitos 2 eventos que você participou em 2023. Esse ano vai acontecer, não tenho data ainda, porque o Novo, o nome já diz, o Novo, a cada edição a gente muda algumas coisinhas, porque eu sempre falo, não é sobre a Fabrícia. Aí entra o lado espiritual muito forte, aonde eu tenho um grande direcionamento, aonde Deus vai me guiando, vai me conduzindo, o que tem que ser feito. E por um período ele silenciou, né, a questão do próprio Novo, porque ele quer mudar a direção em algumas coisinhas ali dentro. Então, eu sou muito, muito atenta à direção, porque eu falo, Deus é que me guia, né? Então, se eu não escutar a Ele e não ser obediente a Ele, lá na frente a gente vai entender por que não deu certo. É isso aí. Para você que está acompanhando a gente até aqui, lembra de curtir aqui, compartilhar. E se você quiser participar do Novo, coloca aqui, eu quero participar do Novo. Vai que a Fabrícia dá um ingresso? Por que não? Coloca ali o nome. Com certeza. O não a gente já tem. Só colocar ali que ela vai procurar vocês. O que o Novo entrega? Então, Produto final, o que o Novo entrega? O Novo entrega uma transformação, né? Eu falo porque a pessoa ela entra de uma forma e ela sai completamente diferente. Às vezes ela vem atraída por vendas. Quantas pessoas vieram me falar desde a primeira edição? Eu quis lá conhecer a mentora Fabrícia, quis lá conhecer de vendas do mercado de luxo, high ticket, como me importar com esse cliente, como me posicionar, né? Queria aprender contigo e chegar lá, tudo muda. Trabalha-se isso? Claro que sim. Mas para chegar na alta performance, para chegar nesse todo esse contexto, a gente, né, vai trabalhar o ser humano. Então, eu falo que o símbolo do evento do Novo é a borboleta, né? Então, é você realmente passar pelo processo aí do casulo e virar uma borboleta, né? Acho que o Novo entrega essa transformação mesmo, né? E essa transformação de dentro para fora. Exato. É de dentro, ela é sutil, ela parece sutil, mas o novo vai te trazer algo novo. É muito maravilhoso. Me trouxe algo muito novo, muito maravilhoso. Nossa, chorei tanto. Foi lá e vi uma palestra, vi outra, é maravilhoso. Quando acaba, você pensa, mas já acabou? Passei o dia, mas já, assim, rápido? De tão maravilhoso que foi mesmo. Obrigada. Imagina. Obrigada, né, por fazer, agradeço, por disponibilizar isso para nós, né? Muito obrigada. Ô, Fabrícia, qual é o teu propósito hoje, como ser humano? Então, na verdade, o meu propósito é transformar vidas, né? Então, isso é algo que grita aí no meu coração. E aí, eu entendo desde criança o porquê de ajudar, de estar presente, enfim. Mas, claro que eu tenho uma jornada no comercial, eu falo que eu fui forjada, eu fui totalmente trabalhada nesse ambiente para que eu possa... Não tem sentido se parar aqui em mim, né? Então, eu tenho que levar isso para frente. Então, é algo que quando eu entendi, eu falei, nossa, que grandioso, que honra. E aí, tu vê que cada situação que tu passou na tua vida foi preciso, foi difícil. Se eu falar muito, eu posso até me emocionar. Mas foi difícil, mas hoje eu entendo, valeu a pena. Porque hoje eu consigo levar para outras pessoas e realmente curá-las. O início, como tu falou, curá-las, libertá-las. A própria borboleta fala, libertação. E é o que aconteceu com a Fabrícia. Ela foi libertada, né? E ela voou. E por quê? Se a Fabrícia conseguiu, por que ela não pode levar para alguém? Então, eu falo que o meu grande propósito é esse.
É realmente levar para o maior número de pessoas. Tudo que eu vivi é levar para frente. Eu acho que quando a gente chega nesse teu pensamento, assim, quando a gente consegue chegar, independente da idade, se você chega com 20, com 30, com 40, com 50, mas se você chega nesse pensamento, assim, ó, de que a gente é preparado desde que a gente nasceu. Totalmente. Né? Às vezes antes, até na barriguinha da mamãe, nós já estamos sendo preparados. Deus já está nos dando os desafios, né? Para que a gente pode escolher, ou né, superá-los ou não também, não tem problema, né? A gente pode ficar sentadinho esperando, a gente pode superar, cada um na sua maneira. Mas quando a gente vai superando, né? Como se a gente fosse se formando. Vou me formando e mais uma coisa. E quando a gente chega assim num propósito, né, que é, por exemplo, esse teu, que é uma entrega de amor, é uma entrega gostosa, é acordar de manhã e assim, ó, vamos fazer. Exato. É gostoso, não é assim, ó, Exato. mais uma segunda-feira. Não, vamos lá. Hoje eu tenho aquilo. É gostoso, aquilo vem de dentro para fora. Quando a gente chega nisso, a gente começa a valorizar cada pedacinho. Exato. Né? Cada desafio, cada choro, cada noite não dormida, tudo tristeza, mágoa, frustração, porque não vem só as coisas boas, né? Não, com toda a gente certeza. começa a perceber e agradecer. Obrigada por eu ter passado exatamente por aquele choro, aquela tristeza, porque aquilo, né, te transformou em quem você é, me transformou em quem eu sou. Com certeza. E assim a gente começa, a gente pode mostrar. Se eu não passei, como é que eu vou mostrar um caminho? Vou dizer, vai para lá, mas eu nunca fui, não sei se é claro ou escuro. Então, isso é maravilhoso, a gente valoriza a nossa vida, né? Exatamente. Ô, Pedro, você mostra para nós aquela fotinha maravilhosa aí? Tem uma fotinha bonita aí pra gente ver. Ah, é? Olha isso! Olha esse rostinho que feliz. Sempre alegre, sorrindo. É? Todo mundo fala assim, mesmo? Meus pais comentam muito que eu sempre fui uma criança que sempre, desde muito pequena, sorrindo. Bom, a foto escolhida não foi à toa, né? Fabrícia, diz pra mim, quem era essa criança aí? Então, essa menina... Quantos anos? Olha, agora você me pegou, tá? Mais ou menos. Mas acredito ali que uns... 3? 2? Eu acho que não chega a 3, 2... mas tá quase lá, 2 anos e meio, de repente. É que você já era grande, né? Eu imagino. Sim, né? sim. Você é grande, então você imagina que você... Sim, sempre 1,70 m, sempre fui alta. Mas aí você tocou num assunto bem delicado. Vamos só de leve, vai. Olha bem para essa criança, olha o olhar. Olha o olhinho dessa criança, Fabrícia. Quem é essa criança naquele momento da vida dela? É verdade. Então, né, Iona, na verdade, eu acho que no contexto todo, na história, conforme a gente foi falando, não é por nada, até inconsciente, né, a própria... Meu pai é minha base, né? Que eu tenho tatuada. Então, assim, na minha infância, eu tive essa questão do pai fazer o papel da mãe. O pai, ele sempre quis poupar a minha mãe, ajudá-la. E ele tirou um pouquinho dessa questão da mãe poder ser a mãe, né? E a minha mãe, devido às questões dela, então eu passei por uma questão de rejeição na minha vida. Para quem está próximo de mim, como uma família totalmente... né, estruturada, mas ninguém sabe o que aconteceu lá dentro. Então, aí a gente olha para a Fabrícia, ela, vamos dizer assim, a mãe, né, a minha mãe, no caso, foi um grande período assim para mim entender isso, porque a mãe não me abraçava, não me beijava, não cuidava dela, mas sempre sorridente. Sempre sorridente, né? Porque ela foi muito desejada quando ela nasceu. Ela foi muito... Desde o mês, tudo que vamos fazer, né? Meus pais... Foi muito... Planejada, tudo? Planejada, tudo. Desde o mês que nasceu, tudo mais. E... Então, tanto que eu fiz todo um processo, eu senti essa alegria dos meus pais, eu senti essa força da minha mãe, do meu pai, de quando eu nasci. Isso é muito forte. Para quem nunca viveu isso, eu falo que tem que viver, né? Porque saber, né? A gente sentir tudo, né? Quando a gente foi realmente planejada, né? No meu caso, né? Mas mesmo que eu fui planejada, por questões da mãe dela, da minha avó, minha mãe, ela não conseguiu dar esse amor, esse afeto. E nisso foi, de novo, a Fabrícia, a resiliência, a independência. Foi construindo tudo de forma muito solitária, né? E o porquê dessa questão de ter muita... quando o meu pai faltou. Mas hoje eu entendo que ele precisava faltar. Era a tua base mesmo, né? Era a minha base, então Porto Seguro. Eu vou mergulhar, mas fica aí, tá? Qualquer coisa eu vou. Exato. E aí, esse reencontro com a minha mãe, a gente, claro, né, sempre se deu bem, mas assim, não existia esse vínculo de mãe e filha. E às vezes eu não entendia, porque eu via amigas minhas, mas como? Essa minha mãe não é assim? Às vezes eu nem falava, minha mãe não é assim, ela não consegue isso, aquilo. Então, imagina
que triste para ela, que pesado para ela, né? Não conseguir fazer para as filhas, porque é o que ela viveu e o que recebeu da mãe dela. Mas foi um processo muito doloroso, porque daí a gente começa a entender. Hoje, quantos atendimentos as pessoas vêm me falar? Qual é o maior problema delas? É rejeição. Então, como que eu iria falar desse assunto hoje se eu não tivesse vivido? Se eu não tivesse, né, sentido tudo aquilo? Então, de novo, a alta performance, ela tá ligada a uma rejeição. Você tem duas escolhas, é uma decisão. Ou você fica ali preso naquilo e nunca mais, né? São escolhas. Ou você realmente usa daquilo para um grande trampolim e é onde as pessoas chegam onde elas querem. Né? Então, ou eu me vitimizo pelo que eu passei e tudo, e teria várias situações para trazer para a gente estar aqui chorando, mas espera aí, o que a Fabrícia fez? Ela guardou esse choro, ela engoliu esse choro, eu sempre falo. Engole o choro. Engole o choro e vai para frente. Então, olhando para essa foto, eu vejo muito isso, assim, aquela menina, né, que foi criada com né, todo esse planejamento, amor e carinho, mas mesmo assim, numa família extremamente estruturada, a mãe não conseguiu entregar esse amor, esse carinho, e que hoje ela entende, né? Porque também é delicado conversar com a tua mãe, mãe, você não me deu amor e carinho. Quanto deve doer para ela? Tem todas essas questões, né? Mas, Fabrícia, assim, né? A rejeição, por exemplo, ela é o primeiro trauma que a gente tem na vida. É o primeiro trauma, né? Mas antes de um pai e de uma mãe, tem um Deus muito maravilhoso. Com certeza. E muito maior. E quando ele colocou a Fabrícia naquela família, a Fabrícia vai vir aqui nessa família porque eu preciso que ela me sirva. Porque eu vou usar o coraçãozinho dela quando ela tiver seus 20, 30, 40, sei lá quantos mais, de repente pro resto de uma vida. E só que para eu usar o coraçãozinho dela, eu vou ter que botar ela numa família exatamente assim. Então, você cresceu em toda essa família. Exato. Você foi passando por isso, foi vivendo tudo isso, né? Exatamente. E eu tenho certeza que você é um exemplo para tua mãe de amor. Com certeza, meu Deus. Quanto mais você se transformar, quanto mais você ir pro lado do feminino, que é o lado da mamãe, né? Quanto mais eu precisei me trabalhar muito. Porque senão fica só nesse pai, né? E quanto mais você conseguir isso. E a rejeição, dos principais comportamentos é a questão assim, ó, eu tenho que mostrar que eu valho a pena. Então, as pessoas que passaram pela rejeição fazem o quê? Ficam uma vida inteira sendo melhor em tudo que fazem. Exato. Tudo. E não é para competir com o outro. Não, é com a você gente mesmo. É com você mesmo, porque inconscientemente é assim, eu tenho que ser boa. Para minha mamãe é como se meu desejo fosse assim, que um dia a mamãe chegasse para mim e dissesse assim, ó, filha, você é uma bênção na minha família, você é uma filha maravilhosa, eu tenho muito orgulho de você. Sim. Vai acontecer, gente? Não vai. Né? Não vai. Mas a gente só lamento, não vai. Só lamento, gente, a realidade não é assim. Mas o quanto isso te preparou e fez você ter esse comportamento e chegar numa excelência para olhar para tudo hoje e entender e mostrar o caminho para as pessoas. Exato. Né? É perfeito, exatamente isso. E quantas pessoas não conseguem, infelizmente, olhar isso? Não. Né? Não tem a ver com a tua mãe, não tem a ver com o teu pai, tem a ver com o que você vai entregar nessa vida. É só isso. Sobre isso. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Demais. Fabrícia, querida, muito obrigada. Imagina. Por esse momento, por estar aqui, por abrir o coração. Fabrícia, deixa uma mensagem final maravilhosa aí para quem está nos ouvindo, então. Bom, a mensagem que eu deixo para vocês é que, indiferente do que você passou, não é o que fizeram, né? Contigo, e sim o que você vai fazer diante do que aconteceu contigo. Então, isso eu carrego muito comigo. E é sempre sobre a gente, né? Sempre sobre a gente. E a palavra que, para deixar para finalizar aqui, que eu, né, no meu dia a dia, ou na minha vida, na minha trajetória, é resiliência. Né? Resiliência para tudo, para a gente conquistar e alta performance, não existe outro caminho, é resiliência. Qual é o teu Instagram? Meu Instagram é Fabrícia_Facchini, Facchini é com CH, e procure lá. Eu estou fazendo vários diagnósticos também aí durante a semana, uma conversa, um bate-papo de formato de call. Você está precisando tanto na tua vida pessoal quanto, né, na tua vida profissional. O porquê que eu não estou indo para frente, que as vendas não estão acontecendo, você que é do ambiente comercial, chama lá que eu puder te ajudar à tua disposição. Fabrícia, querida, muito obrigada, tá? Obrigada. Muito obrigada mesmo. Nos vemos no próximo novo, né? Com certeza. E para você que ficou conosco até aqui, muito obrigada. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui. Ou de repente manda para aquela tua amiga que quer começar um negócio novo. Ou manda para aquela empresa que precisa de um empurrãozinho, né, Fabrícia? Exatamente. Precisa de uma ajudinha emocional. Porque às vezes, né, como a Fabrícia falou, tá tudo dentro.
a gente mexe dentro, a gente consegue botar isso de dentro para fora, tá? Ai, o Pedro, querido, maravilhoso, me lembrou. Obrigada, Pedro, eu esqueci de novo. Fabrício, eu trouxe uma lembrancinha para você. Ai, que mimo! Para que você lembre, Obrigada, né, querida. o que você faz na vida das pessoas. Ai. Pode abrir, fique bem à vontade. O presente tem que abrir, né? Quer levar essa mentora maravilhosa para tua empresa? Coloca aqui, ó. Quero essa mentora maravilhosa. Como se diz, para chegar nos grandes resultados, tem que trabalhar aí um pouquinho do CPF aí do teu colaborador, do teu time. É isso aí. Como eu falo, para transformar um vendedor em um executivo de vendas, tem uma jornada. Tem uma jornada, é isso aí. Ai, eu amo café, né? Então é mais um para minha coleção. Ai, que mimo, obrigada por ser inspiração para as pessoas. Gente, olha que alegria, Ana. Fabrícia, obrigada, que gratidão, tá? Imagina. Que gratidão realmente Gratidão. estar aqui e poder levar isso para maior número aí de pessoas, né? E parabéns pelo teu canal, parabéns aí por toda a tua história e o teu propósito, que é lindo também. Obrigada, querida, muito obrigada. Obrigada, então, por você que ficou com a gente. Curte aí, compartilha, vai comentando. E nós te vemos no próximo momento. Saúde mais simples.